Irmãos, irmãs, que alegria! Deus nos dá hoje a graça de estarmos juntos para acolher a sua palavra. Hoje, domingo, dia em que Jesus venceu a morte. Celebramos hoje uma grande solenidade, a ascensão do Senhor. Ele morreu por nós, ressuscitou, voltou para junto do Pai. E Ele e o Pai enviam o Espírito Santo para lembrar tudo o que Ele, Jesus, realizou. Nós estamos com o evangelista Marcos, no capítulo 16, versículos 15 a 20. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, falar da ascensão significa falar da glorificação de Jesus ressuscitado junto do Pai. A sua participação definitiva no Pai e com o Pai. Participação que ele sempre teve junto dele. Por ele foram feitas todas as coisas. Nada do que existe foi feito sem ele. Mistério que acontece no coração de Deus, envolvendo seu Filho, vencedor da morte. E assim também será vencedora toda a comunidade dos discípulos, dos seus. Equivale ainda dizer da ascensão como posse da glória. A glória de Jesus junto do Pai. E que todos nós professamos no credo. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Um acontecimento não possível de ser medido por critérios humanos, mas acolhido, compreendido, amado, vivido na fé. Grande, então, ensinamento. A pessoa de Jesus, seus gestos, palavras, promessa, continuam nos seus discípulos. Discípulos missionários, que é o que todos somos. Discípulos, discípulas, missionários, missionárias de Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, com a ascensão do Senhor, com a sua volta para a glória junto do Pai, começa definitivamente o tempo da comunidade cristã, começa o tempo da igreja, portanto, o tempo do testemunho. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a toda criatura. São os discípulos que, com a autoridade de Jesus, na força do seu Espírito, vão anunciar ou continuar anunciando a salvação já realizada pelo Jesus, cujo centro é Ele mesmo, é Jesus ressuscitado, que provocará sempre aceitação
ou não aceitação, o crer ou o não crer. O anúncio, evidentemente, o anúncio de Jesus, ele sempre exige uma tomada de posição, de consciência, que abre sempre novas perspectivas. Portanto, é uma questão de aceitar ou não o caminho que conduz à salvação. Caminho a ser percorrido por nós hoje, desde os primeiros discípulos. Com as ações dele, de Jesus, as ações dos discípulos, as ações da comunidade cristã, devem ser ações libertadoras, geradoras de vida. É claro, Jesus e os discípulos sempre vencerão as forças que despersonalizam, oprimem, marginalizam, excluem. Libertação de tudo o que causa alienação. Por exemplo, pegar em serpentes ou beber algum veneno mortal. O que isto quer dizer no Evangelho? Que nós vamos ter confrontos e conflitos pelo anúncio do ressuscitado, que conclama a fé ao seguimento dele. Quem anuncia o projeto de Jesus, o projeto do reino, sempre encontra então oposição. É o significado das serpentes, não é? E a tentativa de fazer calar o anúncio, o veneno, que às vezes quer anular, ou que anula as pessoas, as impede de dar o seu sim a ele. Com Jesus foi assim, com a comunidade cristã não será diferente. A cura dos doentes lembra a cura que Jesus já realizou, assim como a imposição das mãos. Este será, portanto, o agir da comunidade que continua o que Jesus iniciou, até o fim do mundo, com o advento do novo céu e da nova terra. A ascensão é um acontecimento teológico, é um acontecimento que envolve o ser de Deus, não visível, mas real. É obra dele, é obra de Deus, de seu poder, de sua grandeza. Ascensão não significa, então, que Jesus foi embora, que Jesus se ausentou, que Jesus disse assim, até logo, qualquer hora eu volto, simplesmente, mas um acontecimento que inaugura um novo tipo de presença, qual seja a presença pelo testemunho. Quem testemunha Jesus está tornando a ele, Jesus, presente no mundo. Vamos viver intensamente esse mistério de amor, de comunhão, de glorificação. E sobre todos, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Permaneça para sempre. Amém.